Opa, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos fazer mais um fechamento de mercado aqui. Isso aqui já é até uma marcação que eu tinha feito aqui antes, né? Na abertura do mercado, ele ficou maior parte aqui, isso aqui no mercado do Nasdaq, né? Você consegue ver que a abertura foi nessa região e o preço deixando bastante sombra, sem direção alguma, fazendo meio que um range lateral aqui, ó. O preço ficou totalmente travado. Esse range lateral ele estava nessa região de FIBA aqui, ó. Esse topo com esse fundo, topinho, fundo, fundo, topo. O preço estava basicamente aqui nesta região aqui de preço, né, que é do 61.8. O preço ficou travado em cima dessa região. O preço veio, encostou no 50%, deixou 1, 2, 3 de venda. Porém, esse 1, 2, 3 de venda foi com esses três candles aqui, né? Foi esse candle e esse candle. Esse 1, 2, 3 de venda acabou estando bem caro, que o stop seria de 2.600 pontos. E o mercado não chegou nem a cair quase o dobro disso. 2.600 foi aqui, que seria 1 para 1 se tivesse entrado nessa venda aqui. Então, o mercado não estava tão favorável assim, a maior parte do tempo. Fez movimentos erráticos, então o mercado vinha no topos e fundos descendente, rompia o topo, voltava aqui para poder confirmar um movimento de alta, rompendo o topo ali, não confirmava o movimento de alta, caía, rompia aqui o movimento de queda novamente, voltava, enfim, totalmente errático, não deu. Teve gente da sala que opera comigo que não deu nenhum clique hoje. Eu fiz a operação, tomei stop no Nasdaq, né? Porém, o que me salvou um pouco foi o Dow Jones, que é esse gráfico aqui. Essa região aqui que o preço está em queda, eu vou desconsiderar porque foi na hora em que o mercado não tinha aberto ainda, né? Então você vê o mercado bem um pouco direcional. E daí o mercado aqui nessa região aqui, ó, o preço começou a subir, foi já na abertura do mercado, porém o preço voltou e ficou trabalhando dentro desse range aqui lateral também, travado, não tinha nada para ser feito aqui, né? Logo após isso, já na parte da tarde mesmo, mais ou menos, que horas eram? Eram mais ou menos 3 horas da tarde. O preço aqui, ó, veio fazendo, após sair dessa lateralidade, ele veio fazendo topos e fundos ascendentes, né? Se eu olhar aqui nos 2 minutos, eu consigo ver uma entrada bem mais clara, que é quando o preço rompe todas as médias para cima, retorna, deixa 1, 2, 3 de compra aqui. Eu não fiz essa operação de compra aqui, né? O preço continua um movimento de alta, retorna, deixa novamente 1, 2, 3 de compra aqui. Essa operação de 1, 2, 3 de compra aqui eu fiz, né, o alvo, espelhamento desse topo, esse fundo com esse topo. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, o preço cravou ali e já voltou. Deixa eu ver se mostra. Aqui, ó, mostra exatamente onde eu entrei. Eu saí aqui e saí aqui. Minha parcial e a saída final, né? E então, logo após isso, foi a única entrada que o mercado deu pelos 2 minutos, né? Se você olhar novamente aqui e jogar por 5 minutos, você consegue ver que o preço, deixa eu arrumar, pronto. Logo após ele dar essa entrada aqui, esse movimento, essa recuperaçãozinha aqui pivotada, o preço caiu, voltou, caiu, voltou, continuou sem direção. Beleza, agora vamos para o S&P 500. Também, olha só, S&P 500 não tem nada que se dizer. Essa queda aqui foi na parte da noite, né, da madrugada. E todo esse movimento lateral aqui foi o preço
o dia todo fez essa movimentação, o preço lateral, sem padrão algum nem de suporte e resistência, né, para a gente conseguir pegar movimentos na saída do range para trazer o preço de volta até a metade do range aqui. Nem isso ele deu. Então hoje o mercado americano não foi tão fácil assim de se operar. Deixa eu tirar o indicador aqui de volume ou de oscilador. Pronto. E esse aqui já é o ouro, né? Vamos dar uma olhada aqui no ouro. O ouro ele já trabalhou de forma um pouco mais fácil, um pouco mais técnica, né? A abertura do mercado veio acontecer mais ou menos aqui nessa região aqui. Você consegue ver bastante briga aqui, né? E daí isso às 7 horas da manhã. Então o mercado fez aqui uma espécie de um fundo duplo. Na hora que ele rompeu, ele voltou, deixou esse 1, 2, 3 aqui, ó, ancorado na média, né? Rompendo, no caso, esse topinho aqui. Pronto. E aqui configurou a nossa primeira entrada. Alvo foi primeiro, segundo, terceiro alvo. Como foi esses alvos traçados? Pega esse topo com esse. Deixa eu tirar aqui tudo. Pronto, para ficar mais bonito. Pronto. Esse fundo aqui com esse topo, eu jogo aqui, ó. Primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. O preço travou exatamente o terceiro alvo, veio cair. Nesse movimento de queda, o preço caiu, traçando uma curva aqui, o preço retornou até a região de Fibonacci 61.8. Não, ele rompeu levemente, depois voltou aqui, não deixou um padrão claro de continuidade, ele não conseguiu romper esse ponto para confirmar um pivô macro de queda, né? Então aqui o preço veio iniciar um movimento de correção, né? Para alta, fazendo pivô de alta, onde esse pivô de alta foi pós rompimento desse topo aqui. Consegue ver que o preço ele rompeu, voltou, ancorou nas médias, deixou aqui um PFR para a gente estar fazendo essa entrada aí, e esse PFR conseguiu entregar, se não me engano, foi o primeiro alvo desse espelhamento aqui, né? Foi isso. O preço entregou somente esse alvo. Então a entrada seria aqui o stop de 180 pontos para um alvo de 600 pontos, né? Logo após isso já no final do dia, o preço ficou travado. Então esse foi o mercado americano. Hoje não teve movimentos, você consegue ver que o preço totalmente errático, sem direção alguma, não tinha nada que ser feito aqui, beleza? Então esse foi o nosso fechamento de mercado de hoje.